Olá, hoje eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre a caridade, mas vamos tentar desenvolvê-la de um ponto de vista, digamos, diferente. Porque quase sempre, quando esse tema aparece, nossa mente vai imediatamente para ajuda material, doações, assistência, gestos exteriores. E tudo isso tem o seu valor, naturalmente. Mas talvez exista uma dimensão muito mais profunda da caridade, uma dimensão silenciosa, quase invisível, que acontece dentro da convivência humana. Talvez a verdadeira dificuldade não esteja apenas em ajudar pessoas, talvez esteja em compreender pessoas. Porque conviver humanamente talvez seja uma das experiências mais complexas da vida. Nós nos ferimos sem perceber, julgamos sem conhecer, interpretamos rapidamente e quase sempre enxergamos apenas aquilo que o outro consegue mostrar por fora. Mas será que realmente sabemos o que existe dentro das pessoas? Será que conhecemos as dores silenciosas que muitos carregam, os conflitos invisíveis, as inseguranças escondidas, as batalhas emocionais que nunca chegam a ser contadas? Talvez uma das maiores lições do Evangelho seja justamente essa: aprender a olhar o ser humano além das aparências. E talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira caridade. Pois bem, talvez uma das maiores dificuldades da convivência humana seja que nós quase sempre enxergamos apenas a superfície das pessoas. Observamos comportamentos, palavras, reações, atitudes, mas raramente percebemos os movimentos invisíveis que existem dentro de cada consciência. É curioso como o ser humano se acostumou a simplificar o outro. Alguém reage mal e logo recebe um título, um rótulo. Alguém se fecha e rapidamente é chamado de frio. Alguém se torna agressivo e imediatamente passa a ser visto apenas pela agressividade. Mas a vida humana é muito mais complexa do que aquilo que aparece. E talvez uma das reflexões mais profundas do Evangelho seja justamente essa. Jesus nunca olhava apenas para a superfície das criaturas. Enquanto o mundo enxergava pecadores, ele enxergava conflitos. Enquanto a multidão via erro, Cristo percebia sofrimento. Enquanto as pessoas queriam condenar comportamentos, ele parecia perceber as regiões invisíveis da alma humana. Talvez seja exatamente aí que começa a verdadeira compreensão da caridade. Não como um simples ato exterior, não como demonstração pública de bondade, mas como uma forma mais profunda de enxergar o ser humano. Porque existe algo que normalmente passa despercebido. Quase toda criatura trava batalhas que os outros desconhecem. Há pessoas sorrindo enquanto vivem angústias silenciosas. Pessoas agressivas porque estão emocionalmente esgotadas. Pessoas controladoras porque vivem dominadas pelo medo. Pessoas arrogantes escondendo profunda insegurança. E pessoas extremamente críticas tentando proteger fragilidades que não conseguem admitir nem para si mesmos. E quando começamos a perceber isso, alguma coisa muda na forma como olhamos o
para os outros. Aquele julgamento, ele perde a força. Não porque passemos a concordar com tudo, mas porque começamos a perceber que a condição humana, ela é mais delicada do que imaginávamos. Talvez uma consciência verdadeiramente amadurecida não seja aquela que se sente moralmente superior. Talvez seja aquela que perdeu a necessidade de reduzir as pessoas aos seus momentos mais difíceis. Porque é muito fácil enxergar apenas o erro visível. Difícil é perceber aquilo que está por trás dele. E talvez seja justamente essa incapacidade de perceber profundidade humana que esteja adoecendo tanto as relações, não é? As pessoas já não escutam para compreender, escutam para reagir. Já não observam para entender, elas observam para classificar. Tudo se tornou rápido. As opiniões, as condenações, os afastamentos, as interpretações. Mas a alma humana não é simples. O Espiritismo oferece uma visão extremamente profunda sobre isso, porque ele amplia a nossa percepção da existência. Quando entendemos que o espírito atravessa experiências, conflitos, aprendizados e limitações ao longo de uma caminhada muito maior do que uma única existência, torna-se difícil manter visões tão rígidas sobre as criaturas. Isso não elimina a responsabilidade, mas elimina simplificações. Talvez ninguém seja apenas aquilo que demonstra em um determinado momento. E talvez muitos dos comportamentos que mais nos incomodam nos outros sejam justamente expressões de consciências desorganizadas interiormente. Isso muda profundamente a maneira de conviver, porque então a caridade deixa de ser pena, deixa de ser assistencialismo emocional e deixa também de ser aquela necessidade sutil de sentir-se melhor do que os outros. Ela passa a ser lucidez, lucidez diante das limitações humanas. Talvez por isso Jesus nunca humilhasse ninguém. Esse é um detalhe marcante do Evangelho. Mesmo diante das imperfeições mais evidentes, o Cristo jamais esmagava emocionalmente as pessoas. Ele não expunha para diminuir, não corrigia para demonstrar superioridade, não utilizava a fragilidade alheia para afirmar a autoridade moral. E isso é raro ainda hoje. Porque o homem ainda possui enorme dificuldade de lidar com o erro do outro sem sentir-se secretamente acima dele. Às vezes ajudamos, mas fazemos questão de que o outro perceba a nossa importância. Às vezes aconselhamos, mas no fundo queremos controle. Às vezes corrigimos, mas existe irritação escondida dentro da correção. E talvez uma das formas mais sutis de violência seja exatamente essa: ferir emocionalmente a alguém enquanto acreditamos estar ajudando. Talvez por isso a verdadeira caridade exija tanta consciência. Porque não se trata apenas do que fazemos, mas da maneira como tocamos a existência das pessoas. As palavras que ajudam e diminuem ao mesmo tempo.
a gestos aparentemente bondosos, carregados de superioridade silenciosa. Há pessoas que oferecem apoio, mas retiram a dignidade. E talvez o Cristo tenha demonstrado algo muito diferente. Ele fazia as pessoas sentirem que ainda existia valor dentro delas, mesmo quando o mundo inteiro já havia desistido delas. Isso é transformador, porque muitos seres humanos não carregam apenas sofrimento, carregam a sensação de desvalor. E talvez uma das maiores necessidades da alma humana seja justamente ser vista sem humilhação. Talvez seja por isso que tantas pessoas se aproximavam de Jesus sem medo. Porque perto dele ninguém precisava defender personagens. O orgulho diminuía naturalmente, as máscaras perdiam força, as defesas emocionais começavam a cair. Não por imposição, mas porque a presença moral do Cristo não esmagava consciências, ela despertava. E talvez esse seja um ponto importante para refletirmos. O homem ainda acredita que força é capacidade de dominar. Mas talvez exista uma força muito mais rara. A capacidade de não endurecer diante das imperfeições humanas. Porque endurecer é fácil. Ironizar é fácil. Desprezar é fácil. Cancelar pessoas é fácil. Difícil é conservar profundidade humana num mundo que se tornou emocionalmente superficial. E talvez seja exatamente por isso que a caridade moral continue sendo uma das experiências mais difíceis da existência. Porque ela exige mais do que generosidade, ela exige percepção. Percepção para entender que toda criatura é maior do que seus erros momentâneos, maior do que suas quedas, do que suas reações, é maior do que aquilo que consegue demonstrar agora. E talvez, no fundo, a verdadeira caridade comece exatamente no instante em que deixamos de olhar as pessoas apenas através dos seus comportamentos, e passamos finalmente a enxergá-las como consciências humanas em conflito, em aprendizado e em busca de algum equilíbrio interior. Bem, talvez no final das contas a vida esteja tentando nos ensinar algo muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. As pessoas são muito mais profundas do que aquilo que conseguem demonstrar. Por trás de muitas reações existem dores, por trás de muitos excessos existe vazio, por trás de certas durezas existem fragilidades que ninguém vê. E talvez uma consciência mais lúcida não seja aquela que aprendeu a julgar melhor. Talvez seja aquela que aprendeu a olhar o ser humano com mais profundidade. Num mundo onde tudo se tornou rápido, as opiniões, as condenações, os afastamentos, talvez a caridade moral seja justamente conservar delicadeza no olhar, não endurecer diante das imperfeições humanas, porque todos nós, sem exceção, estamos tentando atravessar a vida carregando limitações, conflitos e buscas interiores que muitas vezes nem sabemos explicar. Talvez por isso Jesus permanecesse tão próximo das pessoas, não porque fossem perfeitas, mas porque ele conseguia enxergar além daquilo que elas mostravam.
E talvez seja esse o grande convite do Evangelho. Aprender a enxergar o outro sem reduzir a sua existência aos seus momentos mais difíceis. Eu agradeço imensamente a presença e a atenção de todos vocês. Que possamos sair daqui talvez não com respostas prontas, mas com um olhar um pouco mais profundo, mais humano e mais consciente sobre aqueles que caminham ao nosso lado. Que Jesus nos abençoe, nos inspire e nos acompanhe sempre. Muita paz a todos.